Ok, agora vou falar de mais informações sobre o processo penal. Vou diferenciar a delatio criminis da notitia criminis, que são institutos processuais penais diversos. E depois vou ler o artigo 5º do CPP, que fala do início do inquérito policial. Beleza? Então, assim, o que seria a delatio criminis? A delatio criminis, ela, de acordo com a doutrina processualista penal, ela se divide em dois tipos. A delatio criminis simples e a delatio criminis postulatória. Delatio criminis está escrito em latim e significa delação do crime, né? Pode ser uma delação simples ou pode ser uma delação postulatória, uma delação que serve de pedido também. A delatio criminis, ela é a comunicação que qualquer pessoa do povo faz para o delegado, né? Então aí o delegado vai receber uma comunicação e essa comunicação é chamada de delatio criminis ou delação simples do crime, tá bom? Ela está prevista expressamente no artigo 5º, parágrafo 3º do CPP. Está lá falando que qualquer pessoa do povo pode comunicar uma infração penal ao delegado e etc, etc. Tá bom? Depois a gente vai até ler esse artigo 5º, parágrafo 3º. Então, delatio criminis simples é isso. E a delatio criminis postulatória, ela é uma delação do crime que também serve como pedido ou como representação do ofendido. Então, eu até coloquei aqui no material, ó, que a delatio criminis postulatória seria a comunicação feita pela vítima sobre a ocorrência de uma infração penal que vai servir, essa comunicação feita pela vítima vai servir como requerimento ou como representação para que o delegado instaure o inquérito policial e também vai servir como representação ao Ministério Público para que o Ministério Público, no fim do inquérito, possa propor a denúncia ou a ação penal. Nesse exemplo aqui seria o caso da ação penal pública condicionada, que nós vamos aprender em um outro bloco a diferença entre a ação penal pública condicionada, a ação penal pública incondicionada e a ação penal privada. Enfim, o fato é, a delatio criminis postulatória, também chamada de representação do ofendido, está prevista no artigo 5º, inciso 2, parte final, né, do inciso 2 do artigo 5º, e também está previsto no parágrafo 4º do CPP, do artigo 5º do CPP. Beleza? Então, não se esqueça do conceito de delatio criminis postulatória, que também tem como sinônimo a representação do ofendido. Tranquilo, daqui a pouco eu leio o artigo, tá? Agora, doutores, eu vou explicar o que é a notitia criminis, ou notícia do crime, que é diferente de delatio criminis. A notitia criminis não é a comunicação feita pelas pessoas ao delegado sobre o crime, não. A notitia criminis, ela até parece ser isso, né? Mas ela não é isso. A notitia criminis é o conhecimento que o delegado tem sobre a infração penal, sobre o crime. E esse conhecimento que o delegado tem sobre o crime, ele pode ser obtido pelo próprio delegado, por iniciativa do próprio delegado, ou poderá ser obtido por meio de comunicação da vítima, que seria aí no caso a delatio criminis, né? Então, a notitia criminis pode acontecer de ofício pelo delegado, né? Ou pela delatio criminis. Ou então pode acontecer também por requisição do Ministério Público ou por requisição do juiz. Beleza? A notitia criminis está prevista no artigo 5º, inciso 1, inciso 2 do CPP, de forma implícita, tá? Então, assim, perceba que quando a vítima faz uma comunicação para o delegado sobre um crime, existem duas coisas aí. A comunicação que a vítima está fazendo e o conhecimento que o delegado está tendo com aquela comunicação. Então, o conhecimento que o delegado está tendo chama-se notitia criminis. A comunicação que a vítima está fazendo chama-se delatio criminis. Então, entenda a diferença, tá bom? Por que você tem que entender a diferença? Porque a CESP cobra a diferença na prova. Por isso.
E ela cobra muito essa diferença. Agora vamos ver alguns exemplos de notitia criminis. Ó, delegado tomou conhecimento da ocorrência de lesões corporais graves sofridas por João por estar passando no local no momento da agressão. O delegado estava passando na rua na hora que estava acontecendo a agressão e o delegado tomou conhecimento por livre iniciativa, a iniciativa do próprio delegado. Não precisou ninguém falar nada para ele, ele mesmo viu. Então, isso aí é uma notitia criminis ou é uma delatio criminis? É uma notitia criminis, tá? É uma notitia criminis porque o delegado tomou conhecimento sem ninguém comunicá-lo, tá? Beleza? Ok. Outro exemplo. O delegado tomou conhecimento da ocorrência de lesões corporais graves sofridas por João quando a vítima, João, se dirigiu à delegacia e registrou o boletim de ocorrência. Olha aí. Perceba que nesse exemplo já temos duas coisas, dois institutos aí presentes. Primeiro, o conhecimento que o delegado teve, o delegado passou a conhecer dos fatos aí. Esse conhecimento do delegado chama-se notitia criminis. E temos também, por outro lado, o fato de o João se dirigir à delegacia para comunicar aquele crime. Essa comunicação registrada no boletim de ocorrência chama-se delatio criminis. Beleza? Ok. Perceba que a diferença entre delatio criminis e notitia criminis é exatamente no sentido de que a delatio é uma comunicação e a notitia é o conhecimento do crime. Comunicação do crime e conhecimento do crime são coisas diferentes. Vejamos um terceiro exemplo. O delegado tomou conhecimento da ocorrência de homicídio por ter chegado na delegacia uma requisição do promotor para a instalação do inquérito policial para apurar esse homicídio. Perceba que o promotor está ordenando a instauração do inquérito. Quando o delegado recebe a ordem de instauração de inquérito, automaticamente ele toma conhecimento de uma infração penal, de um crime, um homicídio aí. Então, quando ele toma conhecimento daquela infração, aí acontece o que se chama de notitia criminis. Perceba que a requisição feita pelo promotor não é uma notitia criminis. A requisição feita pelo promotor é uma requisição feita pelo promotor, não é uma notitia criminis. A notitia criminis é o conhecimento do delegado sobre a existência da infração penal. Tá beleza? Um último exemplo sobre notitia criminis. Perceba só. O delegado tomou conhecimento da ocorrência de um homicídio por ter chegado na delegacia a requisição do juiz para a instalação do inquérito policial para apurar o homicídio. Perceba que tanto o juiz quanto o promotor podem requisitar que o delegado instaure o inquérito e aí o delegado é obrigado a instaurar o inquérito. Quando a vítima comunica um fato pedindo para o delegado instaurar o inquérito, a vítima está praticando um ato chamado delatio criminis postulatória. O delegado não é obrigado a instaurar o inquérito quando a vítima solicita, quando a vítima representa para instaurar. Tá? Não é obrigado. Tanto é que se ele não instaurar o inquérito, ele decidir não instaurar o inquérito, a pedido da vítima, a vítima vai entrar com um recurso para o chefe de polícia. Tá? Aí o chefe de polícia, o chefe do delegado vai dizer se vai instaurar realmente o inquérito ou não. Tá beleza? Agora, quando é o juiz que requisita a instauração do inquérito para o delegado, ou o promotor requisita a instauração do inquérito para o delegado, aí não, doutores. Aí o delegado é obrigado a cumprir. Ele não pode simplesmente não instaurar porque ele não quer instaurar. Não, ele tem que cumprir. A lei obriga ele a cumprir. Tá beleza? Então, assim, eu tentei diferenciar a delatio criminis da notitia criminis, porque essa diferença é cobrada na CESP. Tá? Agora vamos ler o artigo 5º para você ver como é que vai ficar mais fácil. Perceba só. Ó, nos crimes de ação pública, o inquérito policial será iniciado. Perceba só. De ofício. Ou seja, o delegado ele tomou conhecimento sozinho da infração e ele vai
instaurar o inquérito, porque ele quer instaurar o inquérito. Ele entende que deve instaurar o inquérito porque ele tomou conhecimento do crime. Aí, isso aí é uma delatio criminis e uma notitia criminis. É uma notitia criminis. Tá? É uma notitia criminis porque o delegado tomou conhecimento. Ninguém comunicou nada para o delegado. O delegado que tomou conhecimento sozinho. Notitia criminis. Aí o inciso 2, ó. Mediante requisição, será instaurado o inquérito mediante requisição da autoridade judiciária, aí é requisição do juiz. Ou requisição do Ministério Público, requisição do Ministério Público. Não é notitia criminis. Aliás, não se trata aí, essa requisição não é chamada de delatio criminis. Beleza. Só que quando o Ministério Público requisita ou o promotor requisita, essa requisição chega para o delegado. Quando o delegado toma conhecimento da requisição, automaticamente ele está tomando conhecimento do crime. Então perceba que quando o delegado está tomando conhecimento do crime, aí sim acontece o que se chama de notitia criminis. Beleza? Ok. Conforme a gente estudou. Aí continua. Ou a requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Óbvio, o ofendido vai representar ou o ofendido vai apresentar um requerimento, ou também chamada de representação, né? Vai apresentar o requerimento, ou então, se o ofendido já estiver morto, por exemplo, ou então, sei lá, ele foi incapaz, sei lá, algum representante do ofendido vai apresentar o requerimento para o ofendido, falando que o ofendido sofreu um crime, foi vítima de um crime e aí vai dar conhecimento para o delegado e o delegado vai fazer o quê? O delegado vai tomar conhecimento. Então perceba que a comunicação, o requerimento do ofendido é a comunicação feita para o delegado e essa comunicação, esse requerimento ou essa representação do ofendido chama-se delatio criminis postulatória. Quando o delegado toma conhecimento do crime, quando ele lê a delatio criminis, e ele toma conhecimento do crime, ele lê o papel aqui, o que vai acontecer? Vai acontecer notitia criminis. Beleza? Tranquilo. Aí vem o parágrafo 1º. Olha só o parágrafo 1º do artigo 5º do CPP. O requerimento a que se refere o inciso 2 conterá alguns requisitos, sempre que possível. Alguns requisitos formais, se for possível, conter esses requisitos. Se não for possível, lá só lamento. Aí vai ficar difícil para a vida do delegado, mas o delegado vai ter que tomar as providências. Então a vítima, quando a vítima for fazer um requerimento para o delegado sobre a comunicação de um crime, a delatio crimi postulatória, a vítima vai narrar os fatos com todas as circunstâncias do fato. Vai falar, olha, delegado, seguinte, eu estava na casa assim, assim, de repente entrou fulano de tal, assim, assim, não sei o que, não sei o que. Vai narrar os fatos, com todas as circunstâncias em que ocorreram os fatos. A linha B, olha só, outro requisito. Ó. Individualização do indiciado, ou seja, vai colocar o nome, o CPF, o RG, se for possível, ou o apelido, se for possível, tá bom? Ou seus sinais característicos, né, se tem alguma tatuagem, alguma coisa, se ele tinha alguma mão faltando, alguma coisa do tipo, sinais característicos. E as razões de convicção ou de presunção de ser ele o autor da infração. Olha aí, tipo assim, a vítima vai falar, ó, eu sei que foi ele que me bateu porque eu que vi ele me batendo, eu que sofri as agressões, por exemplo, né? Então, vai indicar as razões pela qual a vítima pensa ou presume que aquela pessoa seja o autor dos fatos. Ou os motivos de impossibilidade de fazer, ou seja, vai indicar as razões pelas quais a vítima acredita que aquele cidadão foi quem cometeu o crime, ou vai indicar os motivos pelos quais ela não sabe que se é ou não aquele cara. Tá bom? Ou os motivos pelos quais ela não sabe quem cometeu o crime, mas ela sabe que aconteceu um crime. Tá? Então vamos supor, a vítima viu um corpo. Sei lá, o corpo tá morto ali, o cidadão tá morto, mas ele não sabe quem matou. Ele vai lá e comunica pro delegado, delatio criminis.
O delegado vai olhar, vai apurar o caso, mas a vítima não sabe. Ela vai indicar. Ela assim, ó, delegado, eu sei que aconteceu um crime ali, mas eu não sei quem cometeu o crime. Porque quando eu cheguei, só tinha um corpo lá. Beleza? É o que está escrito aqui. É um dos requisitos. É um requisito que só vai existir se for possível existir. Se não for possível, só lamento para o delegado. O delegado vai sofrer as consequências porque vai ser mais difícil apurar. C. Outro requisito. A nomeação das testemunhas, com indicação de sua profissão e residência. Então, a pessoa que for comunicar o crime, a vítima, tem que indicar algumas testemunhas, se for possível indicar. Beleza, esses requisitos aí são requisitos formais, que podem existir ou não, depende do caso. Agora vamos para o parágrafo 2º do artigo 5º, olha só. Do despacho que indeferir o requerimento de abertura do inquérito, ou seja, indeferir o requerimento da vítima para que o delegado instaure o inquérito, ou seja, indeferir a delatio crimes postulatória, caberá recurso para o chefe de polícia, conforme eu tinha dito antes, né? Caberá recurso para o chefe de polícia. Aí o chefe de polícia é o chefe do delegado, e aí o chefe de polícia vai decidir se o delegado atuou de forma correta ou não e tal. Existe uma hierarquia entre o chefe de polícia e o delegado que indeferiu o requerimento. Beleza? Ok. Parágrafo 3º. Qualquer pessoa do povo... Aí aqui, ó, é a delatio criminis simples, tá? Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal em que caiba ação pública poderá, verbalmente ou por escrito, comunicá-la à autoridade policial e esta, né, o delegado, verificada a procedência das informações, mandará instaurar o inquérito. Então aqui é delatio criminis simples. Qualquer pessoa do povo vai comunicar ao delegado a existência de uma infração penal, de um crime. Tá bom? Quando o delegado toma conhecimento da existência do crime, aí acontece também a notitia criminis. Beleza. Parágrafo 4º. Olha só o parágrafo 4º. A gente já mencionou o parágrafo 4º no início do bloco. Né? Olha só. O inquérito nos crimes em que a ação pública depender de representação não poderá sem ela ser iniciado. Então perceba que aqui nós temos a delatio crimini postulatória, que é quando é uma delação postulatória, uma delação que serve de pedido. É como quando a vítima comunica ao delegado que sofreu que foi vítima de um crime e solicita ao delegado, representa o delegado, o nome disso é representação do ofendido. Representa o delegado no sentido de o delegado instaurar o inquérito. E aí o delegado só vai poder instaurar o inquérito se existir essa representação do ofendido aí. Tá? Porque nos casos de crimes de ação penal pública condicionada, a ação penal pública condicionada e o inquérito policial somente podem ser iniciados com a representação da vítima, que é o que está dizendo o parágrafo 4º. Tá bom? Beleza, tranquilo aqui. Aí parágrafo 5º. Nos crimes de ação penal privada, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito a requerimento de quem tem a qualidade para intentá-la. Então, assim, na ação penal privada, a vítima tem que pedir para o delegado instaurar o inquérito. Senão o delegado não poderá instaurar o inquérito, tá bom? Enfim. Espero que você tenha entendido o que vem a ser a delatio criminis, né? Delatio criminis simples, delatio criminis postulatória ou também chamada de representação do ofendido. Espero que você tenha entendido realmente o que vem a ser a notitia criminis, que é totalmente diferente de delatio criminis. E espero também que você tenha entendido as normas do artigo 5º do CPP e seus parágrafos, até o parágrafo 5º. Beleza? Espero que você tenha realmente entendido, porque esse assunto cai na prova da CESP. Vamos ler uma questão e tentar responder a questão da CESP? Olha só. Questãozinha aqui da CESP. Ó. STJ 2018 CESP. Notitia criminis
é o meio pelo qual a vítima do delito ou seu representante legal manifesta sua vontade a respeito da instauração do inquérito policial e do posterior oferecimento de denúncia nas hipóteses de ação penal pública condicionada. Errado, tudo errado. Esse conceito aqui é o conceito de delatio criminis postulatória. A delatio criminis é a comunicação postulatória, é a comunicação do crime pela vítima, que serve de requerimento ou representação para a instauração do inquérito ou representação para a propositura da ação penal pública condicionada, conforme a gente já tinha aprendido. E é exatamente isso que está dizendo na questão. Só que aí a CESP trocou a palavrinha delatio criminis postulatória por notitia criminis. Porque, como é uma palavra muito parecida, aí ele tentou confundir, a CESP tentou confundir todo mundo aí, tá bom? Na verdade, doutor, a notitia criminis não é a comunicação da vítima feita ao delegado, não. Na verdade, a notitia criminis é o conhecimento do delegado sobre o crime. Que pode ser uma notitia criminis, pode ser um conhecimento que o delegado tem por ele próprio, por iniciativa própria, ou por requisição do MP ou requisição do juiz, ou, por último, por requerimento ou representação do ofendido, que é a delatio criminis postulatória. Então, a notitia criminis não tem nada a ver com o que está escrito aqui na questão, por isso que a questão está errada. Tá beleza? Então, vou fazer uma pausa, já até extrapolei o tempo. E daqui a pouco a gente volta para falar outras informações a respeito do processo penal, tá? Ok, então. Até logo.